melhor livro para educar uma criança? Neste vídeo irei lhe mostrar um excelente e preciosíssimo livro para educar os filhos, educar as crianças. O livro em questão, sem delongas, é este, Catecismo da Educação. Um livro muito interessante, muito bem feito. É um livro de mais de 100 anos, foi escrito já há um bom tempo, no início do século XX, mas com conselhos preciosíssimos e que podem muito bem ser utilizados nos dias de hoje. René, o Abade René, o autor deste livro, ele ensina que a educação não começa aos 4, aos 6, aos 8 anos, não, nada do tipo, mas a partir do momento que a criança nasce. Ali, a educação já deve ser feita. Há uma história muito interessante neste livro também, que conta sobre uma mãe que perguntou ao bispo qual a idade que deveria ser iniciada a educação de seu filho. E o bispo perguntou para essa moça, para essa senhora, quantos anos seu filho tem? A senhora lhe respondeu, meu filho tem acho que 3 meses ou 3 anos, algo assim. E o bispo ah, respondeu novamente, então a senhora está há 3 anos, há 3 anos ou há 3 meses atrasada com a educação de seu filho. Conclusão de toda essa história. A educação começa no berço mesmo. Essa frase é muito bem pensada, essa frase que é bem dita aqui no Brasil. A educação vem do berço, não vem da cama, não, do berço. Por quê? Porque a educação deve ser feita quando a criança ainda é bem pequena, bebê mesmo. E o autor deste livro, muito interessante, ele dá conselhos até da preparação da casa para receber a criança. Muito interessante. Então, vem da parte física mesmo, de como preparar o quarto, a questão do ar, do tapete, da luz, até métodos de ensino, o que ensinar, da relação do aluno com o professor, com os parentes e tudo mais. É um livro muito profundo. E, como disse, foi escrito em 1919, quando esse livro foi publicado. Então, já mais de 100 anos, e com conselhos preciosíssimos. Eu lerei aqui agora, e tecerei alguns comentários, se necessário, lerei os títulos das partes do livro. Tentarei não ser enfadonho, nem muito chato com isso, mas vamos lá. Primeiramente, sobre a educação geral. É tratada sobre a educação geral na primeira parte. Depois, sobre os educadores. Quais são os educadores? Os pais, os professores, os padres, e também o Estado. Mas, claro, como assim o Estado? Devemos pensar que o livro foi escrito há um bom tempo já. Hoje em dia, com o Estado laico e tudo mais, eu não recomendaria você colocar seu filho numa escola moderna, por conta de inúmeros problemas que já foram tratados, inclusive, em outros vídeos aqui em nosso canal. Mas ele irá tratar sobre isso, se é lícito, se é interessante colocar a criança nas escolas do Estado e tudo mais. Também, em contrapartida, ele fala sobre os contraeducadores. Quais são? Os avós, tios e tias, amigos da casa, mestres e professores. Nos tempos atuais, infelizmente, muitos pais, tanto o pai quanto a mãe, têm que trabalhar e a criança fica à mercê de outras pessoas. Ah, Em alguns casos, fica sob cuidado dos avós. E os avós, muitas vezes, chegam a ser até contra-educadores, acabam destruindo e atrapalhando a educação de seu filho. E o autor, ele trata sobre isso também, sobre as pessoas que frequentam a casa, e coisas do tipo. A criança a educar, ou seja, o foco de toda a educação, é apresentada na quarta parte do livro. Também sobre educação física, então aqui fala sobre jogos que devem ser realizados ao ar livre, também como eu havia anunciado, sobre o quarto, o ambiente físico que a criança dormirá, sobre tapete, ele é bem minucioso com isso, bem interessante, sobre a limpeza e tudo mais. A respeito da educação intelectual, que é muitíssimo interessante, sobre a questão dos livros e tudo mais. A educação moral, então aqui ele vai falar do bom exemplo, da vigilância que deve ser feita pelos pais, tudo mais. Sobre autoridade, certo? Sobre autoridade, a criança deve reconhecer a autoridade, e os pais também, como são autoridade, devem não serem autoritários, ao ponto de serem ditadores, não, não é isso, mas terem respeito, terem controle da criança.
Logicamente também trata sobre o respeito. A formação do coração, bem interessante esta parte, porque trata sobre a questão do amor, que deve ser suscitado na criança, o amor que ela tem pelos pais, pelos avós, pela família, pelo sagrado, e também até o amor à pátria. Interessante. A formação da vontade, ou seja, essa educação da vontade, sobre alguns hábitos a fazer contrair, ou seja, os hábitos que devem ser suscitados na criança. Lembrando que hábito vem do verbo latino habere, que significa ter. Ou seja, a criança, ela, ela tem, né, o costume, ou seja, o hábito. E tirar um mau hábito é muito difícil. Portanto, devemos desde o início cultivar os bons hábitos nas crianças. Também a importância da correção, na sexta parte do livro, ele vai tratar sobre a correção, a prática da correção, quando é necessário o castigo, até bater mesmo fisicamente na criança, se isso é necessário, e se sim, quando fazê-lo. E por fim, no livro 5, sobre a educação sobrenatural, ou seja, sobre a espiritualidade que deve ser trabalhada com a criança. Por que está no livro 5? Porque toda uma base antes deve ser montada. Aqui também fala sobre a questão dos bons costumes e também do bom gosto que deve ser também trabalhado com a criança. Não faz sentido o pai querer dar uma boa educação para os filhos, sendo que na casa é tocada música que excita as paixões, músicas de baixo calão, coisas do tipo. Não faz o mínimo de sentido. Então, tudo isso deve ser trabalhado em conjunto. Vale lembrar que a educação não é somente uma prática que deve ser feita por 1 hora diariamente. Não, a educação deve ser feita 24 horas, 7 dias por semana, a todo tempo. Você ensina seu filho 24 horas por dia. Você ensina fazendo tudo que você faz, seu filho já está captando e está tendo você como exemplo. Agora, resta a pergunta: você está sendo um bom ou um mau exemplo para ele? Este livro, ele é muito interessante para pais e professores. Posso dizer até que é um livro indispensável para pais e professores, até para padres também. Se você tem filhos mais velhos, de 7, 8 anos ou mais velhos, não é o livro ideal. Há outros melhores. Mas para crianças, mesmo até 4 anos, é fundamental. Mas claro, né, se você nem tem filho pretende ter, já pode ir lendo. É sempre muito bom, uma leitura muito bem-vinda. E também para quem tem filho mais velho, e nem tem idade mais de ter filho, é interessante, pois você consegue moldar muita coisa que infelizmente fez errado, certo? Você pode adquirir este livro com 5% de desconto no site da editora Eclésia. O link encontra-se aqui embaixo, juntamente com um link de várias outras editoras que aceitam o meu cupom de desconto, certo? Muito obrigado por acompanhar comigo até aqui. Boa leitura e até a próxima. Abraços. Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras Kirion, Eclésia, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom PROFDIEGO5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, PROFDIEGO5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam o meu cupom. Boas compras e boa leitura!